Oi, amores, tudo bem? Lembram que a prof disse que hoje, nesta aula de português, nós iríamos começar com o capítulo novo, que era um capítulo bem legal, onde a gente falava de dinossauros e como era antigamente? Então, chegou a hora, agora é o momento. Vamos pegar a apostila, então? Vamos lá, na página 40. Vão lá, peguem a apostila e abram na página 40 de português. Vou colocar aqui a apostila para a gente poder acompanhar juntos. Então, vamos lá. Muito bem. Então, chegamos na parte melhor da nossa apostila. Eu acho melhor, porque é bem interessante. Então, vamos lá. Unidade 2, as ciências e o tempo. Já começamos aqui, ó, com uma visão bem legal de um esqueleto de um dinossauro. Olha, as crianças todas lá, ó, vendo e querendo saber sobre ele. Então, vamos lá. Informações científicas sobre os animais já extintos. Uma pena, né, gente, que os dinossauros já foram extintos, porque seria bem legal se a gente pudesse ver um ao vivo. Então, vamos lá. Neste capítulo, investigaremos o passado, mais especificamente os dinossauros, por meio da análise de textos de divulgação científica. Estudaremos também os sufixos ice e ice, certo? O ice é com C, ó, um com C e o outro com dois S's. Só que quando a gente fala, sai o mesmo som, certo? Então, por último, faremos um relato dos dados do texto de divulgação científica. Então, na conversa vai. Você sabe o que é um dinossauro? Todo mundo sabe. Acredito eu que todo mundo sabe o que é um dinossauro. Como podemos saber se nunca vimos um? Ué, porque não existe? A gente não conhece nenhum dinossauro vivo. Nós só vimos em filmes. Sim, a gente só viu em filmes ou em revistas, né? Então, olha lá, você já visitou algum museu de história que tinha amostras de dinossauros? Bom, eu estou respondendo, eu nunca fui em um museu que tinha um dinossauro. Eu gostaria muito de ir, mas eu nunca fui. E como você imagina uma experiência assim? Ah, eu acho que deve ser bem legal, né? Eu acho que, nossa, deve ser novo, deve ser bem interessante ver o tamanho, como que eles eram. Então, a conversa vem. Nunca vimos pessoalmente um dinossauro e nunca veremos, pois eles deixaram de existir há milhões de anos. Entretanto, graças ao trabalho de profissionais de diferentes áreas, podemos saber como eles eram, o que eles faziam e até o que eles comiam. Vocês sabem como os dinossauros foram extintos? Então, aqui eu vou escrever junto com vocês, tá? Vocês já podem ir fazendo também, que eu vou colocar aqui como, né? Que a gente tem todo esse conhecimento. Então, assim, a gente conhece pelo estudo científico. Então, é pelo estudo científico que a gente conhece coisas sobre os dinossauros, certo? Há muitos anos. Então, olha que legal. Agora que nós vamos começar a descobrir mais coisas. Você já deve conhecer muitas coisas sobre os dinossauros, mas sabe como eles caçavam? Então, vamos ler o texto para a gente descobrir. Olha que legal, hein? Então, vamos lá. Caçando em grupos. Alguns dinossauros atuavam em equipe na hora de caçar. Os terópodos, dinos que comiam carne, eram dotados de características específicas para matar. Eles tinham os dentes afiados, garras em formas de ganchos, poderosas mandíbulas e pernas super musculosas. Então, assim, poderosas mandíbulas é aqui, ó. Nós também temos as mandíbulas, certo? Que é onde tem os nossos dentes. Muitos terópodos atacavam em grupos.
usando a surpresa e a esperteza para capturar grandes animais, e trabalhavam em equipe para esmagá-los. O mais selvagens desses caçadores grupais provavelmente foi o terópodo Velociraptor. A gente até tem o filme, que é o Jurassic Park, que aparece esse dinossauro, e realmente ele é bem perigoso no filme. Aqui, ó, são os fósseis de um Velociraptor, tá? Então, assim, eles morreram numa batalha há mais de 70 milhões de anos. Imagine só. Então, eles falam aqui como eram as lutas desses bichos. O Velociraptor agarrava a vítima pelo focinho, imagine, agarrava por aqui. Ao mesmo tempo, chutava a garganta da presa. O Protoceratops se defendia, dando bicadas nos braços do agressor, antes do Velociraptor se libertar da mordida. Uma tempestade de areia parece ter encoberto os dois brigões. Então, olha lá. Lá a gente consegue ver só os esqueletos, gente. Um no chão, ó, e os outros atacando. Vamos lá. Assassino rápido. Velociraptor, que quer dizer ladrão veloz, era um dinossauro bípede. Bípede é que tinha só 2 pés, certo? As mãos não encostavam no chão. É como aqui mostra, ó. Ele era bípede, assim, ó. Certo? Esse terópodo não era tão rápido quanto um guepardo. O guepardo era uma onça. E só um pouco mais esperto quanto uma ave. Mas eles tinham mais força para destruir do que qualquer outro animal do seu peso. Suas garras eram longas, suas mandíbulas gigantes, com dentes afiados, e dedos com garras curvadas, tanto na mão quanto no pé, como se fosse uma faca, certo? Então vamos ver, olha só que legal. Ó, vou mostrar para vocês. Então, vamos começar pelo Velociraptor. Olhem as características. Velociraptor. As armas mais importantes desses animais eram as garras do segundo dedo do pé. Ele tinha a forma de uma foice e elas se mexiam para frente a fim de desferir golpes mortais. Certo? Então, as garras deles eram nos dedos do pé. Vamos lá no outro. Vamos aqui. Os braços longos se dobravam em direção ao corpo do bicho. Ele costumava cravar as garras nas costas das vítimas, certo? Então, o Velociraptor, ele era bem perigoso. Vamos para o Troceratropes. Vamos lá. Olha só o Protoceratops. Ó, a cabeça dele era chifruda, que quer dizer cabeça com chifre na frente. Tinha uma testa ossuda e ornamentada. Ornamentada, ela era desenhada. Por causa da sua cabeça pesada, ele não podia correr muito. Quando ele era atacado, as bicadas de Dulce eram a sua melhor defesa. Então, ele bicava, ó, ele usava o focinho dele para bicar as outras vítimas, certo? Então, aqui, ó, tá tudo aqui certinho para explicar para vocês. O Velociraptor tinha um estilo de ataque especial. Ele golpeava as vítimas repetidas vezes, como se estivesse dando chicotadas, até que ela fosse à lona, até que a vítima caísse. Certo? Vamos ver aqui. Ó, aqui eu deixo o maior. Então, essa aqui, tá? É a explicação sobre cada dinossauro. Legal, né, gente? Eu também achei muito legal isso. Porque, assim, como eles atacavam em grupos, olha só, os 3 cercaram o Protoceratops. Ó, ele não tinha como escapar. Ele até tentava lutar, mas ele não tinha como escapar. Então, vamos lá, para entender o texto.
Vamos fazendo juntos, tá? O que a prof conseguir fazer aqui, eu já faço. Qual é o objetivo comunicativo do texto lido? O que o texto diz, certo? Ele quis dizer que é divulgar conhecimentos científicos a respeito dos dinossauros, entreter e divertir o leitor por meio de histórias inventadas sobre animais já extintos, ou ele quer promover e divulgar um produto relacionado a dinossauros? Bom, esse texto científico, ele quis o quê? Mostrar os conhecimentos a respeito dos dinossauros. Então, claro, é o 1. 2. Sobre o formato do texto, é possível afirmar que é um texto tradicional, com começo, meio e fim bem definidos, ou permite diferentes ordens de leitura, ou pode ser lido de diferentes formas, mas seu sentido pode ser prejudicado. Bom, gente, ele é um texto tradicional, sim, porque ele é antigo, certo? Mas ele não é bem definido. Por quê? Porque tem características diferentes de cada. Então, ele permite o quê? Diferentes ordens de leitura. Tanto que eu fui lá no Velociraptor, aí voltei para o outro, depois fui lá pelo Velociraptor de novo, certo? É difícil falar, né? 3. Ao analisar o gráfico que compõe o texto, né, o gráfico lá do texto dos desenhos, das explicações, o que podemos concluir sobre o Velociraptor e o Protoceratops? Então, vamos começar primeiro pelo Velociraptor. Então, vamos lá. O que o Velociraptor quis dizer, sabe? Então, vamos lá. Foi sobre o tamanho deles, foi sobre o tamanho deles, certo? E vamos ver o que mais. Assim, e é possível vermos que alguns são menores do que os seres humanos, certo? E do outro, que é o Protoceratops. Opa, não tem acento. Protoceratops. Certo? Que assim, a mesma coisa. Formas de sua cabeça, certo? Esqueci agora aqui. Se defendia com bicadas, certo? Então, foi isso que a gente conseguiu analisar sobre eles. 4. Converse aqui, né? A gente vai ter que registrar. As perguntas são mais pessoais, mas eu vou responder, certo, gente? Converse com os colegas e o professor sobre a estrutura do texto Caçando em Grupos, que contém imagens e texto relacionados. Depois, registre nas linhas a seguir de que forma as imagens do dinossauro estão ligadas ao texto. Então, vamos ver. Esse foi bem legal, né? Então, assim, estão interligadas aos textos por meio de linhas, certo? E de pontos direcionados. Por quê? As imagens, elas estão ligadas aos textos, pelo que o texto disse sobre os dinossauros, tá? Por meio de linhas, sim, onde foi escrito, e dos pontos direcionados. Então, as imagens direcionavam
o que era para a gente ler, né? Certo? Com aquelas patinhas dos dinossauros, era direcionado com as informações. Essa estratégia facilita o processo de leitura do texto? Sim ou não? Por quê? Sim, eu acho que ficou muito melhor o texto, muito melhor assim. Nós conseguimos entender bem. Então, sim, por quê? Porque direciona e estimula a leitura do texto. Então, esta parte aqui, gente, da informação, ó, a gente está falando sobre esse texto aqui com a imagem. Ficou muito legal. Então, a gente teve vontade de assistir, de ver, e por isso, né, que estimula, porque daí eu vou querer ler o texto. 6. Com o professor e os colegas, comparem os pontos do mapa do texto, já é na outra página, com os 2 pontos indicados no mapa a seguir, observando os pontos e as cores. A quem esses pontos se referem no mapa do texto? Em qual continente esses dinossauros viveram? Use as linhas a seguir para registrar a sua resposta. Então, vamos lá. O ponto vermelho se refere ao velociraptor, certo? E o ponto azul ao protoceratops. Tá? Os pontos azuis, gente, estão dizendo sobre aqui. Vamos lá, para vocês verem. Aqui, ó. Certo? Então, bem aqui, ó. Sobre o ponto vermelho e o ponto azul. Então, o vermelho representa o Velociraptor e o azul, o Protoceratops. Para a gente poder entender bem isso. Então, vamos lá. Que é sobre isso que nós estamos falando. Continuando. Ponto, então. Eles, vamos responder outra pergunta, né? Eles vieram do continente asiático. Então, eles vieram da Ásia, certo? Isto é, de acordo com o mapa. Então, assim, o mapa também está aqui, ó. Tá vendo que tá um mapa aqui, ó? De acordo com esse mapa, eles vieram do continente asiático. Então, vamos ver aqui. Olha só, da onde é que eles vieram, então, o continente asiático? Olha lá o ponto, ó. Olha lá o continente asiático, certo? Foi ali, então, que eles vieram. O que eram os terópodos? Vamos lá. O que será que eram os terópodos? Eram dinossauros que comiam carne. Certo? Os terópodos, que eram os velociraptores, eles comiam carne. Eles não eram vegetarianos, eles comiam carne. Na verdade, eles eram carnívoros. E quem come vegetais, plantas, folhas, são os herbívoros. 8. Associe as características dos dinossauros correspondentes, marcando V para Velociraptor e P para Protoceratops. Então, quem é que tinha a testa ossuda e ornamentada? O Protoceratops. Então, é o P. Quem que golpeava a vítima repetidas vezes? Era o Velociraptor.
Quem que possuía mandíbulas gigantes? O Velociraptor. Tinha garras do pé em forma de foice? O Velociraptor. Quem é que tinha braços longos? O Velociraptor. E quem que era o mais rápido dos terópodos? Os Velociraptores. Então, só deu um Protoceratops. Que dó. 9. De acordo com o texto, marque V para verdadeiro e F para falso. Então, vamos lá. Nem todos os dinossauros atuavam em equipe para lutar. Verdadeiro ou falso, gente? Verdadeiro. Analisando os fósseis, os cientistas podem presumir como eram as batalhas entre os dinossauros. Então, de acordo com os fósseis, foi essa imagenzinha que a gente viu aqui em cima, gente. Aqui, ó. Opa, cadê a imagem? Pá, pá, pá. Nossa, perdi a imagem. Aqui, ó. Certo? Então, de acordo com essa imagem aqui, eles não conseguiram ver como que era que eles tinham morrido, o que que eles faziam? Então, os cientistas podem sim saber. Então, é ver também. Embaixo. Os dinossauros foram extintos por tempestades de areia? Não. Isso aqui é falso. Os dinossauros não foram extintos por tempestades de areia. Os cientistas conhecem o comportamento dos dinossauros porque ele foi registrado pelos homens pré-históricos nas paredes das cavernas? Não, gente. Os dinossauros foram extintos muito antes dos homens das cavernas. Então, isso aqui é falso. 10. Analise a seguir o fragmento. O fragmento é o pedacinho do texto, tá? Pegar uma frase. Ele golpeava a vítima repetidas vezes, como se estivesse dando chicotadas, até que ela fosse a lona. A expressão destacada faz referência ao pugilismo, que é o boxe, aquele esporte, né? Qual é o seu significado? Fosse a lona. Era ser nocauteado, perder o combate? É o mesmo que fugir, desistir de lutar? Ou tem o sentido de liderar, vencer a competição? Pensem um pouquinho. Se eu fosse a lona, quer dizer que eu caía. Então, se eu cair, eu sou nocauteado, eu perco o combate. Velociraptor, que quer dizer ladrão veloz, era um dinossauro bípede, ele só andava com duas patas, equivalente a um ágil gato caçador. Analise a palavra velociraptor, que parte dela significa veloz e que parte significa ladrão. Então, claro, tá aqui, né? Aqui, né? De velocidade. Então, quer dizer o quê? Veloz, certo? Veloz. E o raptor, que quer dizer o quê? Significa um raptor é aquele que rapta, que rouba. Então, quer dizer que é o ladrão. Certo? Então, vamos lá. Aqui acabou. Vamos para a outra. Então, vamos lá. Que estranho. Não é isso. Aqui. Uso
de ice e ice. Então, como eu falei para vocês, são duas palavras que a gente fala com o mesmo som, mas que se escreve de forma diferente. Uma com C e a outra com dois S. Então, vamos ler o texto que está ali. Como seria a Terra se os dinossauros ainda existissem? Por exemplo, poderíamos domesticar alguns desses animais para que eles servissem como meios de transporte, tal como cavalos e camelos. Ou, quem sabe, construir um exército para melhorar as defesas do nosso país. Que loucura, hein? Uma indústria que poderia se beneficiar bastante é a da moda. Bolsas, jaquetas e sapatos com o couro desses animais. Poderiam fazer muito sucesso nas passarelas internacionais. Já imaginou andar por aí com uma carteira feita de tiranossauro? É muito pouco provável. Entretanto, que os próprios lagartos desenvolvessem algum tipo de inteligência como a dos seres humanos, como a dos humanos. Por isso, cenários mais fantasiosos de um brontossauro ocupando a presidência da República devem mesmo ficar apenas no universo da imaginação. Muito bom esse texto, bem legal. Então, aqui nós temos, ó, imagine só os dinossauros aqui, gente. Ia ser assim, imagine você acordar, abrir a sua janela e você vê o dinossauro ali, com a boca aberta na frente de você, e outra você olhar para o céu e ver um outro voando. Ia ser mesmo bem hilário, né? Bem engraçado. Então, vamos ver. A parte de mão da massa vai ser de lição de casa. Então, a nossa lição de casa é a página 47 da apostila, certo? Marquem lá, tarefa de casa, página 47. Então, nós vamos fazer a parte de mão na massa. O exercício 1, 2, 3, 4 e 5, certo? Então, é esta a tarefa de casa. Gente, voltando um pouquinho à nossa explicação sobre os dinossauros, tá? Eu gostaria de explicar uma coisinha para vocês que eu acho bem interessante e bem legal, tá? Então, assim, vocês sabem que tem muitas teorias sobre como, muitas histórias, né? De como os dinossauros foram extintos. Como que acabou? Por que os dinossauros foram extintos? Por que eles morreram? Por que eles não estão mais aqui com a gente? Então, assim, tem muitas histórias sobre isso, certo? Então, eles falam assim, que a extinção desses animais que viviam na Terra, bem na era Mesozoica. Então, há muitos anos atrás, onde não se existiam casas, onde não se existiam ruas. A era Mesozoica é a era de muitas rochas, muitas árvores, certo? Então, assim, a mais aceita atualmente, certo? É de que era um asteroide muito grande, de aproximadamente uns 10 quilômetros de diâmetro. Então, imagine quase o tamanho do nosso planeta. Era muito grande esse asteroide. E que, assim, ele atingiu a Terra, gerando uma gigantesca explosão, certo? Então, as habilidades. Então, pensa bem, ele atingiu o nosso planeta. E claro, o que houve? Acabou com os dinossauros. Os dinossauros não resistiram a essa explosão. Então, muitos, como houve a explosão, muitos deles morreram e a terra da explosão cobriu. Por isso que muitos dinossauros não foram achados naquela época. Foram achados nos dias de hoje, há uns 30 anos atrás, 50 anos atrás, já acharam alguns fósseis escondidos na Terra. Então, essa é a teoria, assim, mais, mais aceita. Porque não existe alguma outra que seja aceita. Dizer que foi o quê? Areias que cobriram? Sim, mas depois de uma explosão. Certo? Então, era essa a explicação que eu queria dar para vocês sobre isso.
porque nós fomos entrando na matéria e eu não expliquei. Essa matéria dos dinossauros, ela é muito legal. Então, vai ser bem bom para a gente vai aprender bastante. Gente, ficamos por aqui com a nossa aula de português. Até a próxima aula. Se cuidem, tá? E beijos!